Sabe, as histórias da Bíblia, elas vão muito além da fé. Muitas vezes, elas são a chave para a gente entender conflitos que atravessam milênios. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos mergulhar fundo numa narrativa que busca explicar as origens da rivalidade entre judeus e árabes. Um conflito que, nossa, ainda reverbera com muita força no nosso mundo. Mas afinal, de onde é que vem essa tensão? Essa rivalidade tão visceral e antiga? Para a gente conseguir entender um pouco do que acontece hoje, o convite é para fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá atrás para conhecer uma história de promessas divinas, de muito sofrimento humano e, claro, de decisões que acabaram mudando o curso de tudo. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com uma promessa e um problema. Depois, uma solução bem humana que, digamos, que não deu muito certo. Aí vem a história de dois filhos e o aprofundamento da rivalidade. Vamos passar pelo exílio e uma nova promessa. Entender o legado dessas duas nações e, por fim, falar sobre um chamado à reconciliação. Prontos? Então vamos lá. Ok, começando pelo primeiro ponto, uma promessa e um problema. É aqui que um chamado divino encontra a dura realidade humana. A nossa história começa lá atrás, na antiga Mesopotâmia, com um homem chamado Abraão. A vida dele está prestes a virar de cabeça para baixo por causa de um chamado, uma promessa de Deus que vai literalmente ecoar por toda a história. E a promessa, gente, era algo monumental. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Pensa só no peso disso. Deus estava dizendo para Abraão que ele seria o patriarca de uma nação inteira. Na cultura daquela época, ter filhos, ter uma descendência, era a maior honra de todas. Então, essa promessa era tudo. Só que tinha um problema enorme. A esposa dele, Sara, era estéril. E não é só isso. Os dois já eram bem idosos, o tempo biológico para ter filhos já tinha passado, e muito. Aquela promessa divina, de repente, soava impossível. Dá para imaginar a angústia? Com o passar dos anos, a espera foi se tornando um fardo pesado. A paciência dele estava no limite. E é aqui que a gente entra na segunda parte, uma solução humana e desesperada. É o momento em que a fé meio que dá lugar a um plano. Porque, olha, a Sara, em meio a todo esse desespero, decidiu tomar as rédeas. Ela resolveu agir. Era um costume da época, sabe? Se uma esposa não podia ter filhos, era até comum ela oferecer a sua serva ao marido. E foi exatamente isso que ela fez. Ela arquitetou um plano bem humano para tentar resolver um problema que parecia divino. Então o plano foi esse. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a serva egípcia dela, Agar. Abraão, por sua vez, concordou. E não demorou muito, Agar engravidou. Só que aí o plano, que parecia fazer sentido dentro da cultura deles, começou a desmoronar. As consequências foram, assim, imediatas. No momento em que Agar descobriu a gravidez, o ciúme e a rivalidade explodiram entre as duas. A paz daquela casa simplesmente acabou. E a situação, que já estava ruim, só piorou. O que nos leva ao nosso terceiro ponto: dois filhos e uma rivalidade crescente. São dois nascimentos, ambos, de certa forma, milagrosos, e dois destinos que vão se cruzar e se afastar. Cada um desses meninos carregava uma promessa, um futuro, e foi justamente essa diferença que começou a desenhar a história de dois povos. E o primeiro a nascer é Ismael. Ele é o filho de Agar com Abraão e nasce bem no meio de todo esse conflito familiar. Mas o nome dele é muito poderoso. Ismael significa Deus ouve. E isso não é à toa. É um sinal claro de que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento de Agar, que chegou a fugir para o deserto por causa do ciúme de Sara, Deus estava atento. Ele estava ouvindo. E aqui a gente vê como os destinos deles foram traçados de formas diferentes. De um lado, Isaac, o filho da aliança, o herdeiro principal da promessa original feita a Abraão. A linhagem dele formaria a nação de Israel. Do outro lado, Ismael. Ele não era o filho da aliança, mas também foi abençoado. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, que ele se multiplicaria e que dele viriam 12 príncipes. Ou seja, ambos eram importantíssimos no plano divino, mas cada um com um papel bem distinto. Anos se passam e aí, quando ninguém mais esperava, um milagre acontece. Sara, já com 90 anos de idade, dá à luz um filho, Isaque. E o nome dele também tem uma história fantástica. Isaque significa riso, porque quando ela ouviu pela primeira vez que teria um filho naquela idade, ela riu. De incredulidade, claro.
Mas quando o menino nasceu, aquele riso de dúvida se transformou num riso de pura, genuína alegria. É uma virada de chave, da dúvida para a realização. Agora, com a chegada de Isaac, a dinâmica da casa muda completamente. E isso nos leva à quarta parte da nossa análise: o exílio e uma nova promessa divina. A família chega ao seu ponto de ruptura. A tensão que já existia se tornou simplesmente insuportável, levando a uma separação dolorosa, com consequências que a gente sente até hoje. O estopim de tudo foi um dia em que Sara viu Ismael, que já era um adolescente, zombando ou rindo do pequeno Isaac. Aquilo foi a gota d'água. O ciúme, o medo de que a herança de Isaac estivesse em risco, tudo veio à tona. E ela foi categórica com Abraão: mande Agar e o filho dela ir embora, expulse os dois. Imagina a dor de Abraão. Mas, mesmo com o coração partido, ele atendeu ao pedido de Sara. E aí a cena é de total desolação. Agar e Ismael sozinhos no meio do deserto. Os suprimentos, a água, acabam. Agar, completamente sem esperança, chega a colocar o menino debaixo de um arbusto e se afasta, porque ela simplesmente não consegue assistir o próprio filho morrer de sede. É o ponto mais baixo. Para ela ali era o fim de tudo. Mas é exatamente nesse momento, no auge do desespero, que a intervenção divina acontece de novo. Um anjo aparece e fala com Agar: "O que te aflige, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está." Pensa na força dessa mensagem. É a reafirmação da promessa. Deus não os tinha abandonado. E logo em seguida, o anjo mostra para ela um poço de água, salvando a vida dos dois. Mesmo na dor da separação, o cuidado divino estava presente. E a partir daqui os caminhos se separam de vez. E é o que vamos ver no nosso quinto ponto: o legado de duas nações. Como dois irmãos, se tornaram com o tempo a origem de dois povos inteiros. Os descendentes deles seguiram rumos completamente distintos. E o impacto disso na história mundial é imenso. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá por volta de 2000 a.C., com Abraão. Anos depois, Ismael cresce, se torna um arqueiro habilidoso no deserto, casa-se com uma egípcia, gerações se passam e Ismael se torna um patriarca de 12 tribos árabes. Em paralelo, gerações depois do nascimento de Isaac, os descendentes dele formam as 12 tribos de Israel. É incrível pensar nisso, né? Uma única família, a de Abraão, deu origem a dois dos povos mais influentes da história. E com o tempo, as diferenças ficaram ainda mais marcadas. Os descendentes de Isaac se tornaram os israelitas, ou judeus, com o judaísmo como religião principal, e vistos como os herdeiros da aliança. Já os descendentes de Ismael se tornaram os ismaelitas, os árabes, com o islamismo se tornando a religião principal e vistos como uma grande nação abençoada. Mas no meio de toda essa separação, de toda essa rivalidade que estava nascendo, existe um momento, um único momento compartilhado que é muito tocante. Isaac e Ismael se reencontraram para enterrar o pai deles, Abraão. Foi um breve instante de união que mostra que, no fundo, aquele laço familiar ainda existia. Isso tudo nos traz ao nosso último ponto, um chamado à reconciliação. Uma ideia de que existe um plano maior, de paz. Porque, no fim das contas, a interpretação dessa fonte é que toda essa divisão, todo esse conflito, não era o plano original de Deus. A ideia central, segundo essa leitura, é que o propósito inicial era de bênção para todos os descendentes de Abraão. A intenção era de harmonia. O conflito, a divisão, tudo isso é visto como consequência das falhas humanas, das paixões, dos medos, e não como um destino traçado por Deus. E essa mensagem ecoa em outras partes da Bíblia, como nesta passagem de Romanos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É quase um manual de instruções, não é? Um chamado à responsabilidade individual e coletiva de buscar a paz, de construir pontes onde hoje existem muros. É um convite para a gente usar a empatia e a compaixão para tentar superar as feridas do passado, como essas que vimos na história de hoje. E assim a gente encerra essa análise. Ao olhar para trás, para a raiz de uma rivalidade familiar que se transformou num conflito de milênios, fica essa provocação. Será que uma história tão antiga sobre divisão pode, de alguma forma, inspirar a reconciliação nos dias de hoje? Será que entender a origem da dor pode, enfim, nos ajudar a encontrar um caminho para a cura e para a paz? Fica aí a reflexão.